por qual razão o Senhor Jesus Cristo ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz? Glória a Deus. Esta passagem, cooperador Iris, se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 16. Então lá tem uma parábola do Senhor Jesus Cristo, que nos títulos das Bíblias ficou conhecido como a parábola do administrador infiel, ou do administrador astuto, né? Ou do mau administrador. Então, Jesus ele conta esta parábola. É uma parábola assim, muito interessante, que diz muito a respeito de como Deus ele enxerga a prudência e a esperteza, né, de certas pessoas. Então, diz a parábola que um fazendeiro rico tinha um administrador, né? Então, esse fazendeiro ele estava ali sempre negociando, né, diversos produtos. E o fazendeiro nomeou ali este administrador, e esse administrador ele estava sendo desonesto. Então, o versículo 1 de Lucas 16 traz essa constatação, que o fazendeiro descobriu, veio à tona a desonestidade do administrador, e o fazendeiro chama o administrador e faz a constatação: olha, você foi acusado de estar desperdiçando os meus bens, você será demitido, né? Você tem um tempo mínimo aí para prestar conta da sua administração. Então, esse administrador recebeu esse ultimato do fazendeiro e saiu. Quando ele saiu, o administrador ficou ali pensando: bom, certamente eu serei demitido, porque realmente a administração dele estava fraudulenta, né? Só que esse administrador ele usa de inteligência. O que ele faz, né? Então, ele, sabendo da sua infidelidade, da sua iminente demissão, esse administrador ele pensa assim: bom, se eu for trabalhar como um servo na terra, eu não tenho braços para isso, né? Se eu for mendigar, eu não tenho assim coragem, né? Não tenho. Ele achou assim que a vergonha de enfrentar ser um mendigo era muito grande. Então, ele perdendo o cargo de administrador daquela terra, ele não acharia um cargo de administrador mais em lugar nenhum, né? Então, ou ele trabalharia na terra ou ele iria mendigar. Então, esse administrador teve uma ideia. Ele começou a chamar as pessoas que deviam para o fazendeiro e dar grandes descontos. Então, a parábola cita 2 que foram chamados. Então, um devia cados de azeite, ou seja, 100 cados de azeite. Aqui no comentário fala de 4.000 litros, né? Era bastante. Então, para isso, o administrador falou assim: ó, tô aqui, você deve tanto, 50% de desconto na sua dívida. Chamou o outro, falou assim: o outro devia também 4.000 litros de trigo, também de 100%, ele tirou 20%, falou: pague só 80% da sua dívida. Ele, como administrador, ele tinha, né, esta autoridade de falar em nome do dono da fazenda e dar esses descontos, né? Então foi o que ele fez. Aqui cita 2, mas possivelmente, né, ele foi dando descontos, né? Então, quando ele foi prestar conta para o fazendeiro da sua administração, né, ele realmente foi achado em falta, o administrador foi achado em falta, foi achado que ele era fraudulento, né? Só que na sua prestação de contas, então, ele disse: olha, eu dei esses descontos aqui para todo esse povo. Então, o dono da fazenda falou: olha, você... aí vem o versículo 8, né? O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente. Porque aí, o que ocorre? Por ele ter dado tantos descontos, o povo da cidade, que devia ao fazendeiro, ficou feliz. Falou assim: olha, esse administrador é um administrador muito bom, então qualquer favor que esse administrador passasse, né, solicitasse aquelas pessoas que ele deu desconto,
Aquelas pessoas dariam emprego a ele ou emprestariam algo a ele. Agora ele tinha crédito junto a essas pessoas no futuro, né? E o dono da fazenda não poderia retirar os descontos, porque ele era ainda o administrador e agiu em nome do dono da fazenda. E o povo também estava entendendo que quem foi benevolente foi o dono da fazenda. Então, o dono da fazenda não poderia chegar lá e anular aquele desconto, e com que cara ele faria isso? Então, aquele administrador infiel, ele teve esta ideia brilhante ao dar esses descontos, porque aí nem o dono da fazenda, apesar de demiti-lo, não poderia retirar os descontos, e o povo ficou feliz com ele, e no futuro, então, ele poderia ter algum retorno desta negociação, né, desses descontos. Então, aí que Jesus ele faz essa constatação dentro da parábola: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si mesmo do que os filhos da luz, ou os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, o que Jesus está nos dizendo? Ora, os filhos das trevas, nas suas negociações, eles pensam no futuro. E nisso eles são prudentes, né? Nisso eles são prudentes. Então, quantas pessoas, na sua impiedade, eles tentam angariar algo para o futuro? Então, esta é a ideia da parábola. É isto que o administrador infiel fez. Então, muitos ímpios, eles não trabalham da mão para a boca. Eles tentam, né? Olha, desde quando a gente era jovem, a gente ouvia advertências, né? Meninas, cuidado, porque tem rapaz aí do mundo que curte, que vai para as baladas, que sai, mas na hora que quer casar, entra para a igreja para achar uma esposa, depois volta para o mundo, porque esposa, não é? O que essa pessoa está fazendo? Bom, eu sei que muitas vezes uma mulher que está no mundo pode me dar um trabalho, pode, né? Então ele quer casar dentro da igreja. O que essa pessoa está fazendo? Na sua desonestidade, sendo astuto, sendo prudente. Muitas vezes, o ímpio, ele consegue guardar um dinheiro. Muitas vezes, o ímpio, ele consegue, né, multiplicar o seu trabalho. E sempre que o ímpio faz coisas pensando no futuro, ainda que no seu futuro terreno, ele está sendo prudente. E os filhos da luz, né, por vezes, nós, como filhos da luz, não somos prudentes para, né, pensar no futuro terreno e muitas vezes até no futuro eterno. Né? Então, nós, como os filhos da luz, muitas vezes comemos, né, da mão para a boca, gastamos tudo, devemos, né, fazemos aquela situação difícil da vida. Né? E aí há realmente casos de prudência, uma prudência em algumas áreas da vida, né, em relação ao futuro terreno, onde os filhos das trevas acabam sendo mais prudentes realmente que os filhos da luz. Porém, o que é melhor para os filhos da luz é a prudência em relação ao futuro eterno. É isso que Jesus quer dizer. Muitas vezes os filhos da luz só pensam nas coisas terrenas. Eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu não consigo me relacionar, minha vida não está boa. Quer dizer, nós devemos pensar nas coisas que são eternas, assim como esse administrador. O que ele pensou? Ele pensou no futuro. Então, nós também devemos pensar no futuro eterno e também, né, no nosso futuro terreno, no sentido de ter uma vida prudente, né? Então, Jesus, quando ele elogia esse administrador, nessa parábola, ele está dizendo assim: olha, esse administrador, ao dar esses descontos, ele achou uma saída para a sua vida terrena, para o seu futuro terreno, né? E nisso ele foi prudente, ele foi astuto, ele foi inteligente. E muitas vezes o ímpio, ele consegue, por essas artimanhas,
ir lidando com a sua vida. O ímpio, ele consegue ir escapando, ele escapa daqui, ele escapa dali, né? Ele consegue ir lidando, né, com o seu dia a dia. Quantas pessoas nós não conhecemos assim, né? Quantos políticos, quanta gente, né, que fala assim daquele crime de colarinho branco, aquela pessoa que tem advogado, que caríssimo e pede recurso e entra com embargo e aquele processo se arrasta e de repente compra o advogado da outra parte, às vezes compra o promotor, compra o juiz, coisas que a gente ouve falar por aí. Quer dizer, difícil, né? Então, o que acontece com esse ímpio? Ele vai sempre se livrando das consequências terrenas, tentando fazer com que no futuro, né, ele tenha uma vida de conforto. Claro, né, chegará o dia, ainda que ele escape ileso, chegará o dia, né, do juízo, e desse dia ele não escapará. Temos essa certeza, né? Nós, como filhos da luz, devemos ser prudentes na nossa forma de vida, em todas as áreas da nossa vida, mas ainda mais prudentes em relação ao nosso futuro eterno. E aí que cai a nossa pergunta: será que estamos sendo prudentes ao nosso futuro eterno? Irmãos, tem ímpios que eles são tão prudentes que quando o filho nasce, ele já abre uma poupança, uma previdência. Ele já faz um cálculo. Bom, vou abrir uma conta corrente para o meu filho recém-nascido. E ali, quando o menino, a menina faz 18 anos, ele já tem um bom valor para começar um negócio, fazer sua faculdade, fazer alguma coisa. E o pai esteve ali, primeiro mês de vida, já colocando aquele dinheiro, empregando no futuro daquela criança. Aquela criança, às vezes, é educada em inglês, agora em mandarim, né, em chinês, já aprende já fala português e já aprende mais uma, duas línguas junto. Já aprende a ler desde cedo e já começa a se exercitar, né? Aquela criança cresce com aquela estrutura. Quantos ímpios têm esta prudência na sua forma de viver, né? E buscam realmente esta segurança para as coisas terrenas. Nós, por outro lado, né, temos uma prudência para as coisas que são eternas. E se nós tivermos essa prudência, né, nós seremos aí sim melhores e mais benditos do que os filhos das trevas, né? Mas esta é uma das razões de que a consequência para algumas pessoas não vem de primeiro, porque assim como esse administrador infiel, ela vai dando sempre um jeito de escapar, né? Mas nós sabemos que no último dia, ainda que se negocie, né, no último dia, diante do verdadeiro e único juiz, estes não terão como dar um jeitinho, né, de escapar das suas impiedades.